Tem algo errado acontecendo com você e você sabe disso. As portas fecham sem explicação, os caminhos se bloqueiam, e você sente no espírito que há forças trabalhando contra a sua vida. Enquanto outros prosperam, você parece viver sob uma sombra invisível que sufoca cada tentativa de crescimento. Isso não é coincidência, filho. Existe uma batalha sendo travada nos lugares celestiais pelo controle do seu destino, e se você não orar agora, vai continuar perdendo tudo sem entender o porquê. Bem-vindo ao Católico Oficial, um refúgio para quem está cansado de viver derrotado e precisa de uma palavra de autoridade que traga mudança verdadeira. Aqui não é só mais um vídeo de oração. Aqui é trincheira de guerra espiritual, onde homens e mulheres de fé levantam suas vozes contra tudo que tenta destruir suas famílias, roubar suas bênçãos e apagar sua esperança. Você chegou aqui porque Deus permitiu, porque há uma graça sendo liberada, agora mesmo que vai virar esse jogo. A palavra nos alerta em Marcos capítulo 3, versículo 27. Ninguém consegue entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes amarrá-lo. Só então poderá saquear sua casa. O inimigo tentou amarrar você com feitiçarias, rituais de trevas, trabalhos feitos em encruzilhadas, invocações malignas e pactos que nem eram seus. Mas hoje, pela intercessão gloriosa de São Miguel Arcanjo e pela medalha poderosa de São Bento, essas cordas serão cortadas e você será solto para viver a vida abundante que Cristo prometeu. Guarde esta verdade no coração como certeza absoluta de vitória. Quando você clama com fé o nome bendito de Jesus e invoca os santos guerreiros do céu, nenhuma força do inferno consegue resistir. O próprio Satanás treme diante da cruz sagrada. Você não está sozinho nessa batalha. Há legiões angelicais lutando ao seu lado neste exato momento. Agora, antes de prosseguirmos juntos nessa oração devastadora contra as trevas, eu preciso que você renuncie de coração todos os caminhos tortos que abriram brechas na sua vida espiritual. Renuncie agora mesmo toda consulta ao horóscopo, toda crença em signos do zodíaco, toda simpatia feita com velas coloridas, todo banho de ervas preparado para abrir caminhos, toda queima de pólvora dentro de casa, todo objeto de ocultismo que você guardou, toda tentativa de falar com mortos, toda busca por videntes e cartomantes, todo amuleto que você carregou achando que trazia sorte, toda prática de yoga ou meditação oriental misturada com invocação de deuses falsos. Renuncie tudo isso agora. Diga comigo: eu renuncio Satanás e todas as suas obras, suas pompas e suas seduções. Escolho viver somente para Cristo. Nos comentários aqui embaixo, quero que você escreva: por qual milagre você está clamando hoje? Não tenha vergonha. Deus já sabe o que você precisa, mas quando você declara em público sua necessidade, sua fé se fortalece e as bênçãos se multiplicam. Escreva lá: preciso de cura, preciso de emprego, preciso de libertação, preciso que meus filhos voltem para Deus. O que você precisa que o Senhor faça na sua vida? E se você ainda não faz parte dessa corrente poderosa de intercessão, eu convido você a se inscrever nesse canal, para que possamos juntos levantar muros de oração, que protejam nossas famílias das investidas do maligno. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que desceste do céu para esmagar a cabeça da serpente antiga, venho diante de ti, coberto pelo teu sangue preciosíssimo derramado no Calvário. Hoje, eu rejeito com todas as forças da minha alma toda bruxaria lançada contra minha vida, toda feitiçaria tramada em segredo, toda maldição proferida por lábios cheios de ódio. Eu anulo agora, pela autoridade do nome bendito de Jesus, todo vodú feito com boneco representando meu corpo, todo despacho deixado em porta de cemitério com meu nome escrito, toda vela negra acesa para me destruir, todo trabalho espiritual contratado por inimigos mortais que querem me ver no chão. Pelo sangue poderoso de Cristo que tem vida e voz, eu dissolvo toda amarração feita com linha vermelha ou corrente enterrada, todo encantamento murmurado em língua estranha, toda invocação de entidades das trevas para me perturbar. Que seja desfeito agora mesmo todo pacto selado com sangue de animal, toda oferenda deixada na encruzilhada visando minha ruína, toda macumba enterrada no quintal da minha casa, todo o pó jogado na porta do meu trabalho.
Eu rompo com o poder do nome de Jesus toda batalha espiritual pesada que me deixa exausto, sem forças para lutar. Que se quebre toda inveja que me persegue como sombra escura, todo olho gordo lançado sobre minha família, todo mal olhado que seca minhas conquistas. Afasta de mim, Senhor, toda a energia negativa que me rouba a paz, toda a influência maligna que me confunde a mente, todo espírito opressor que me pesa o corpo durante a noite. Cubro-me agora com o manto protetor do sangue do Cordeiro Santo. Que esse sangue divino escorra sobre minha cabeça, lave meus olhos para que eu enxergue as ciladas, purifique meus ouvidos para que eu não ouça as mentiras do acusador, sele minha boca para que eu só profira palavras de vida. Que o sangue de Jesus desça sobre meus ombros removendo todo o peso espiritual, circule pelo meu coração expulsando toda a tristeza profunda, corra por minhas veias destruindo toda a enfermidade plantada, chegue até a planta dos meus pés para que eu pise sobre serpentes e escorpiões sem sofrer dano algum. Agora eu oro a poderosa cruz sagrada de São Bento, medalha abençoada que afugenta o demônio. A Santa Cruz seja minha luz, não seja o demônio meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-me Deus meu Senhor, dos meus inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo Redentor, luz que brilha nas trevas e as trevas não conseguem apagar. Hoje eu levanto minha voz, como um grito de guerra contra toda sombra que tenta engolir minha esperança. Que seja aniquilado neste momento todo o ritual de magia negra celebrado usando meu nome, toda oferenda de sangue derramada para me amaldiçoar, todo círculo desenhado no chão para me aprisionar. Eu destruo agora, pelo poder do Altíssimo, toda invocação demoníaca feita em terreiros de feitiçaria, todo cântico de encantamento repetido para me enfeitiçar, toda dança macabra executada para abrir portais do inferno na minha direção. Que se desfaça imediatamente todo objeto ungido com óleos impuros e enviado para minha residência, toda fotografia minha sendo queimada em chama maldita, todo pedaço de roupa minha roubado para trabalho espiritual, todo fio de cabelo meu usado em ritual satânico. Eu rejeito terminantemente toda praga verbal pronunciada contra meu futuro, toda sentença de morte declarada sobre minha saúde, toda palavra de fracasso proferida sobre meus negócios, toda blasfêmia dita contra meu nome e minha reputação. Que seja expulso para longe de mim todo espírito imundo que me visita à noite trazendo pesadelos horríveis, toda entidade maligna que me causa paralisia do sono, todo demônio que me sufoca com ansiedade desesperadora, toda potestade que me injeta pensamentos suicidas. Eu expulso da minha casa todo o encosto que me segue como perseguidor invisível, toda assombração que aterroriza meus filhos pequenos, toda perturbação que destrói a harmonia do meu lar. Pelo sangue que Cristo derramou quando foi açoitado, eu dissipo toda emboscada armada no meu caminho, toda armadilha escondida nos contratos que vou assinar, toda cilada plantada nas amizades que vou fazer. Que o sangue jorrado das mãos perfuradas do Senhor lave agora toda a sujeira espiritual grudada na minha alma, todo o resíduo de trevas acumulado pelos anos de afastamento da igreja, toda a mancha deixada por pecados antigos que eu ainda não confessei. Eu renuncio de forma absoluta e definitiva. Todo o envolvimento com o horóscopo que me fez acreditar que os astros controlam meu destino, toda a dependência de signos que me prendeu em crenças mentirosas, toda a consulta a búzios e cartas de tarô que abriu janelas para espíritos enganadores, toda a participação em sessões espíritas onde tentei conversar com pessoas falecidas, toda a prática de reiki ou terapias energéticas que invocam forças ocultas, todo o uso de cristais e pedras pretensamente mágicos, todo mantra repetido sem saber a qual deus eu estava orando, toda mandala pendurada na parede da minha casa, toda pirâmide energética, todo incenso queimado com intenção de limpeza espiritual sem invocar o nome de Jesus. Escolho hoje viver exclusivamente sob a proteção do Deus Trino e Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celestial, general dos exércitos do Altíssimo, defensor da Igreja Santa, tu que precipitaste Lúcifer e seus anjos rebeldes no abismo eterno, tu que permaneceste fiel, quando 1/3 dos anjos caiu na vaidade e na soberba, eu me prostro diante de ti hoje como um pecador necessitado da tua intercessão poderosa. Venho ferido pelas batalhas da vida,
marcado pelas traições de pessoas próximas, cansado de lutar contra forças que não consigo ver, mas sinto o peso sobre meus ombros. Bendito São Bento de Núrcia, patriarca dos monges do Ocidente, tu, que venceste as tentações do demônio, jogando-te sobre espinhos para não pecar. Tu, que quebraste o cálice envenenado, apenas fazendo o sinal da cruz. Tu, cuja medalha sagrada tem poder para afugentar toda influência maligna. Socorro-me nesta hora de aflição. Apresenta ao trono de Deus meus clamores, minhas lágrimas derramadas em noites de insônia, meus joelhos dobrados em súplica desesperada. Eu imploro a vossa intercessão urgente contra todo o satanismo praticado em sociedades secretas, que tramam contra os filhos de Deus. Contra todo o ocultismo ensinado em livros de magia, que prometem poder mas entregam destruição. Contra toda bruxaria moderna disfarçada de autoajuda espiritual. Contra toda feitiçaria mascarada de tradição cultural. Contra todos os encantamentos sussurrados em rituais noturnos onde meu nome é pronunciado para o mal. Peço-vos que destruais todo altar erguido com a intenção de me sacrificar espiritualmente. Todo ídolo consultado para saber detalhes da minha vida privada. Todo oráculo interrogado sobre meu futuro. Todo adivinho pago para revelar meus segredos. Toda cartomante que leu cartas sobre meu destino. Todo médium que fingiu trazer mensagens de familiares mortos. Todo falso profeta que vendeu revelações inventadas. Todo guru que se apresentou como iluminado para me enganar. Livrai-me de toda idolatria que coloca criaturas no lugar do Criador. De toda superstição que substitui a fé verdadeira por crendices vazias. De toda tentativa de consultar mortos através de tábuas ou Ouija, ou evocação de espíritos. De toda prática de ver o futuro em borra de café ou linhas da mão. De toda crença no poder dos astros que nega o poder absoluto de Deus. De todo o uso da mente como se pensamentos positivos criassem realidade sem a graça divina. Que pela vossa intercessão gloriosa sejam protegidos. Minha esposa que o inimigo quer afastar de mim através de intrigas e mal-entendidos. Meus filhos que Satanás tenta seduzir com drogas e más companhias. Meus pais idosos que precisam de saúde e paz nos últimos anos. Meus irmãos que enfrentam dificuldades financeiras cruéis. Toda a minha família que carrega o peso de maldições geracionais, nunca quebradas. Cobri com vosso manto protetor minha casa onde moro, meu carro que uso para trabalhar, minhas ferramentas de labor que são meu sustento, meus documentos importantes que não podem ser extraviados, meus bens que não podem ser roubados, meus caminhos que não podem ser fechados por inveja alheia. Alcançai para mim do trono misericordioso de Deus. Libertação de toda dívida impagável que me sufoca. Cura de toda doença crônica que me debilita. Restauração de todo relacionamento quebrado pela maldade. Abertura de toda porta fechada pela injustiça. Multiplicação de toda semente que plantei com suor e lágrimas. Vitória sobre todo adversário que se levantou contra mim sem motivo. Pela vossa intercessão fervorosa junto ao trono do Altíssimo, que seja derrotado agora todo bloqueio financeiro colocado sobre minha vida por forças das trevas interessadas na minha miséria. Que se quebre toda barreira invisível que impede o dinheiro de chegar até minhas mãos, todo impedimento sobrenatural que fecha as portas de emprego na minha cara, todo embargo espiritual que anula meus esforços honestos de prosperar. Rogo-vos que intercedais para que o desemprego cruel que me humilha seja transformado em oportunidade abençoada. Para que as doenças misteriosas que médicos não conseguem diagnosticar sejam curadas pelo toque divino. Para que as brigas constantes dentro de casa que destroem a paz familiar sejam substituídas por amor verdadeiro e compreensão mútua. Para que as calúnias espalhadas sobre meu caráter sejam desmascaradas pela verdade que sempre vence. Guardai com vosso poder celestial não apenas minha família, mas também meus bens materiais conquistados com trabalho árduo. O teto sobre minha cabeça que me protege da chuva e do sol escaldante. O veículo que me leva até o ganha-pão diário. Os equipamentos que uso para exercer minha profissão. As economias guardadas para emergências futuras. Os objetos de valor sentimental que herdei de pessoas queridas já falecidas. Amparai também meus caminhos diários impedindo que acidentes fatais interrompam minha jornada. Que assaltos violentos me deixem traumatizado. Que quedas perigosas me causem fraturas graves. Que animais raivosos me ataquem sem aviso. Que pessoas mal intencionadas me envolvam em confusões judiciais. Resguardai meu ambiente de trabalho de toda inveja corrosiva de colegas que tramam minha demissão. De toda fofoca maldosa de superiores que querem me prejudicar.
de todo o olho grande de concorrentes que desejam meu fracasso, de toda praga verbal de clientes insatisfeitos que amaldiçoam meu nome, de todo ritual feito por inimigos que querem fechar meu negócio. Livrai-me com urgência de toda consequência prática que o ocultismo trouxe para minha vida. A pobreza que parece uma maldição hereditária, a solidão que nenhum relacionamento consegue preencher, a ansiedade que nenhum remédio consegue controlar, a insônia que me deixa acordado madrugada inteira revirando pensamentos sombrios, o medo irracional que me paralisa diante de decisões importantes, a raiva incontrolável que destrói meus vínculos afetivos. Suplico-vos agora proteção absoluta contra todos os inimigos invisíveis que conspiram nas regiões celestes para minha destruição. Contra Satanás, o pai da mentira que me acusa dia e noite diante de Deus tentando me condenar. Contra Belzebu, príncipe dos demônios que comanda legiões inteiras contra minha família. Contra Leviatã, serpente antiga que semeia discórdia e divisão entre pessoas que deveriam se amar. Contra Asmodeu, demônio da luxúria que tenta destruir a pureza dos corações. Guerreai em meu favor contra os principados malignos que governam territórios inteiros, mantendo populações inteiras sob opressão espiritual. Contra as potestades das trevas que ocupam posições de autoridade nos ares, impedindo orações de subirem. Contra os dominadores deste mundo tenebroso que cegam as mentes dos incrédulos. Contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes que lançam dardos inflamados sobre os santos. Defendei-me especialmente dos ataques noturnos que me aterrorizam, dos pesadelos recorrentes onde vejo cenas horríveis de morte e destruição, da paralisia do sono que me deixa consciente, mas incapaz de me mover ou gritar, das visitas de entidades sombrias que sinto sentadas sobre meu peito me sufocando, dos sussurros no escuro que me chamam por nomes que não são meus, das presenças malignas que vejo paradas no canto do quarto me observando com olhos cheios de ódio. Libertai minha mente de toda a opressão mental plantada por espíritos de confusão que me fazem tomar decisões erradas, de toda a tentação blasfema que me força a pensar coisas horríveis sobre Deus e sobre pessoas santas, de toda a memória traumática que o inimigo reaviva constantemente para me manter preso no passado doloroso, de todo o pensamento suicida injetado por demônios que querem me fazer desistir da vida. Invoco sobre mim o poder infinito da Santíssima Trindade. Deus Pai onipotente que criou céus e terra com uma palavra. Deus Filho Redentor que derramou seu sangue para me comprar de volta. Deus Espírito Santo Consolador que habita em mim como templo vivo e me fortalece quando estou fraco demais para continuar lutando. Agora, clamo vossa proteção poderosa contra os inimigos visíveis que caminham ao meu lado, fingindo amizade, mas tramando traição. Contra pessoas invejosas que sorriem na minha frente, mas falam mal pelas costas. Contra colegas traiçoeiros que roubam minhas ideias e apresentam como próprias. Contra familiares hipócritas que aparecem só quando precisam de favores, mas desaparecem quando sou eu quem precisa de ajuda. Contra vizinhos fofoqueiros que espalham mentiras sobre minha vida privada destruindo minha reputação no bairro. Livrai-me urgentemente de todo ataque verbal disfarçado de conselho bem-intencionado, de toda manipulação emocional que usa culpa e medo para me controlar, de toda calúnia espalhada em grupos de WhatsApp, que mancha meu nome diante de pessoas importantes, de toda difamação publicada em redes sociais, que expõe minha intimidade para a humilhação pública, de toda mentira contada com detalhes convincentes, que fazem outros acreditarem que sou uma pessoa má. Que pela vossa intercessão misericordiosa, os planos maldosos armados contra mim se voltem contra quem os planejou. Que as ciladas preparadas para me fazer cair prendam os pés de quem as cavou, que as flechas envenenadas atiradas na minha direção retornem e atinjam o coração de pedra de quem as disparou, que as sementes de discórdia plantadas para me separar de pessoas queridas sequem antes de germinarem. Peço-vos também sabedoria sobrenatural para discernir entre amigos verdadeiros que me querem bem e falsos amigos que se aproximam com segundas intenções, entre críticas construtivas que me fazem crescer e críticas destrutivas que só querem me diminuir, entre alertas genuínos que me protegem de perigos reais e alarmes falsos que só geram paranoia desnecessária. Que a cruz vitoriosa de Cristo seja barreira intransponível entre mim e todo ser humano que deseja minha ruína. Que o nome glorioso de Jesus seja muralha fortificada ao redor da minha vida, impedindo a entrada de toda influência prejudicial. Que o sangue precioso do Cordeiro seja a linha vermelha que meus inimigos não conseguem atravessar por mais que tentem. Imploro vossa ajuda urgente.
para destruir toda inveja enviada na minha direção, através de ondas invisíveis de energia negativa. Todo pensamento ruim direcionado contra mim, por mentes perturbadas, que passam horas imaginando minha desgraça. Todo olhar carregado de maldade lançado sobre minha pessoa, minha família, meus bens ou meus projetos com a intenção clara de secar tudo que está florescendo. Dissipai com vosso poder celestial todas as sombras emocionais que grudam na minha alma depois de encontros com pessoas tóxicas, todos os encantamentos sentimentais que criam dependências afetivas doentias, me prendendo a relacionamentos destrutivos. Todas as amarrações invisíveis que impedem meu coração de se abrir para amar novamente depois de tantas decepções amargas. Todas as manipulações sutis disfarçadas de carinho, mas que na verdade são formas de controle psicológico. Libertai-me especialmente da inveja corrosiva e do ciúme doentio que vem de lugares inesperados. Da inveja de colegas de trabalho que não suportam quando recebo promoção ou elogio. Da inveja de familiares próximos que ficam incomodados quando prospero financeiramente enquanto eles lutam com dívidas. Da inveja de vizinhos que não conseguem se alegrar com as melhorias que faço na minha casa. Da inveja de amigos antigos que se afastaram porque não aceitam que minha vida melhorou, enquanto a deles estagnou. Defendei-me contra o poder destrutivo das fofocas maldosas que se espalham como fogo em capim seco, distorcendo verdades e inventando mentiras sobre minha conduta. Das calúnias cruéis que me acusam de coisas que nunca fiz apenas para manchar minha imagem. Das difamações calculadas que revelam segredos que confiei em sigilo. Dos boatos maldosos que circulam sem fundamento, mas que as pessoas acreditam e repetem sem verificar. Protegei-me da dor causada por falsos amigos que se revelaram como lobos disfarçados de ovelhas, por traições afetivas que deixaram cicatrizes profundas no meu coração confiante demais. Por hipocrisias relacionais que me fizeram questionar se ainda vale a pena acreditar na bondade humana, por decepções sucessivas que estão transformando minha natureza generosa em desconfiança permanente. Curai em mim toda ferida emocional aberta por relacionamentos tóxicos. Restaurai minha capacidade de confiar sem ser ingênuo. Devolvei-me a alegria roubada por pessoas amarguradas que projetaram sua infelicidade sobre mim. Renovai minha esperança no amor verdadeiro, depois de tantos amores falsos que me feriram. Hoje eu clamo vossa intercessão, especialmente poderosa pelos jovens da minha família, que estão expostos a perigos espirituais terríveis neste mundo, cada vez mais afastado de Deus. Destruí agora todo mal especificamente direcionado contra eles. Toda influência demoníaca disfarçada de cultura jovem que normaliza pecado e zomba de valores cristãos. Toda a tentação das drogas que se apresenta como diversão inofensiva, mas escraviza e mata lentamente. Toda pornografia acessível com um clique que destrói a pureza e perverte o conceito sagrado de sexualidade. Aniquilai toda doutrina falsa que entra pelas redes sociais, ensinando que não existe verdade absoluta e que cada um cria sua própria realidade. Todo influenciador digital que promove estilos de vida contrários ao Evangelho, mas se apresenta como modelo de sucesso. Toda música que glorifica violência, promiscuidade e rebeldia contra autoridades legítimas. Toda série e filme que ridiculariza a fé e apresenta práticas ocultistas como algo fascinante e desejável. Dissipai as sombras espirituais e os encantamentos modernos que prendem a juventude. Toda dependência de aprovação virtual medida em curtidas e comentários que destrói a autoestima real. Todo vício em jogos online que isola socialmente e desconecta da realidade. Toda ideologia antinatural que confunde identidade e nega o projeto de Deus para a humanidade. Toda filosofia materialista que ensina que esta vida é tudo que existe. Então vale fazer qualquer coisa para ser feliz agora. Libertai os jovens urgentemente do mal supremo que são as drogas em todas suas formas. Maconha que dizem ser inofensiva, mas abre portas para substâncias mais pesadas. Cocaína que promete energia e confiança, mas entrega paranoia e destruição. Crack que escraviza na primeira vez e arrasta para a morte rápida. Álcool consumido em excesso que parece socialmente aceitável, mas causa dependência cruel. Remédios controlados, usados recreativamente que viciam silenciosamente. Afastai deles todo inimigo disfarçado de amigo que os convida para experimentar coisas erradas. Toda má companhia que exerce pressão de grupo para que façam escolhas destrutivas só para serem aceitos. Toda pessoa mais velha mal intencionada que se aproveita da inexperiência juvenil para corromper e abusar. Todo relacionamento abusivo que usa amor como desculpa para controle e violência.
Guardai-os de pessoas perigosas que querem levá-los por caminhos tortos, de traficantes que aliciam oferecendo dinheiro fácil, de recrutadores de facções criminosas que prometem proteção e pertencimento, de predadores sexuais que se aproximam pelas redes, fingindo ter mesma idade, de proxenetas que seduzem com promessas falsas de carreira de modelo ou ator, de líderes de seitas que oferecem respostas simples para perguntas complexas da existência. Protegei-os contra toda forma de inveja direcionada à juventude. Inveja de colegas que sabotam trabalhos escolares por competição doentia. Olho gordo de adultos frustrados que não suportam ver jovens felizes quando eles mesmos desperdiçaram sua juventude. Ciúme de irmãos que disputam a atenção dos pais de forma destrutiva. Fofocas maldosas espalhadas por falsos amigos que arruinam reputações em grupos sociais importantes. Peço-vos agora que intercedais junto ao Deus provedor para remover de sobre minha vida o peso esmagador das dívidas acumuladas que me tiram o sono e me enchem de angústia. Que sejam desfeitos sobrenaturalmente todos os bloqueios financeiros que impedem o dinheiro de fluir até minhas mãos, mesmo quando trabalho honestamente. Todas as barreiras invisíveis que fecham portas de emprego digno mesmo quando tenho qualificação necessária. Todos os impedimentos misteriosos que fazem clientes desistirem de fechar negócios no último momento mesmo quando tudo parecia certo. Alcançai para mim alívio urgente das contas atrasadas que se acumulam como montanha impossível de escalar. Das parcelas vencidas que geram juros abusivos transformando dívidas pequenas em gigantescas. Dos boletos vermelhos que chegam com ameaças de corte de serviços essenciais. Dos carnês atrasados que mancham meu nome nos órgãos de proteção ao crédito fechando portas para qualquer crédito futuro. Rogai ao Senhor que abra caminhos inesperados de provisão financeira através de oportunidades honestas de trabalho onde minhas habilidades sejam valorizadas e justamente remuneradas, através de negócios abençoados que prosperem trazendo lucro sustentável e não apenas promessas vazias, através de vendas concretizadas de produtos ou serviços que ofereço com qualidade e dedicação, através de contratos assinados que garantam estabilidade financeira por período prolongado. Defendei-me contra toda forma de ruína financeira armada pelo inimigo, contra golpes sofisticados aplicados por estelionatários que se apresentam como oportunidades legítimas, contra fraudes bancárias que podem esvaziar contas em segundos, contra pirâmides financeiras disfarçadas de investimentos rentáveis, contra empréstimos com juros abusivos que escravizam por anos, contra má administração induzida por impulsos descontrolados de consumo. Rogai com insistência ao Deus da abundância que me conceda proteção total contra golpes financeiros cada vez mais sofisticados, contra estelionatários virtuais que clonam cartões e esvaziam contas bancárias, contra falsos investidores que prometem retornos impossíveis e desaparecem com dinheiro suado de anos de trabalho, contra vendedores desonestos que entregam produtos falsificados ou defeituosos, contra inquilinos mal intencionados que destroem imóveis e somem sem pagar aluguéis devidos. Alcançai para mim discernimento sobrenatural em todas decisões financeiras importantes, sabedoria para identificar negócios verdadeiramente lucrativos, separando-os de ciladas disfarçadas, prudência para guardar recursos em tempos de fartura, preparando-me para tempos de escassez. Coragem para investir quando oportunidades genuínas aparecerem sem deixar medo me paralisar. Humildade para buscar conselho de pessoas experientes antes de comprometer grandes quantias. Peço-vos que haja abundância financeira concreta na minha conta bancária manifestada em dinheiro real disponível, para pagar todas as contas do mês, sem ter que escolher qual deixar para depois, para comprar mantimentos, sem ter que devolver itens no caixa por falta de saldo, para levar família para passear sem angústia de estar gastando o que não tenho, para ajudar quem precisa sem me endividar no processo, para dizimar e ofertar com alegria sabendo que ainda sobrará, que pela vossa intercessão poderosa eu experimente prosperidade verdadeira, que não é ostentação vazia mas sim dignidade material, fartura que me permita viver sem ansiedade constante sobre como pagar próxima conta, riqueza suficiente para realizar sonhos adiados como casa própria ou carro confiável, recursos financeiros para investir em educação e desenvolvimento pessoal, condições de ajudar família estendida quando passarem por dificuldades. Defendei-me contra todo tipo de prejuízo financeiro que Satanás tenta trazer sobre minha vida, contra perdas inexplicáveis de dinheiro que desaparece sem saber para onde foi, contra despesas emergenciais sucessivas que drenam economias assim que começo a juntar, contra desvalorizações súbitas de bens que tinha como reserva de valor,
contra extravios de valores ou objetos preciosos, contra roubos e furtos que levam embora fruto de trabalho honesto. Imploro vossa poderosa intercessão para alcançar cura completa e integral de todas as enfermidades que afligem meu corpo cansado pela luta diária. Peço-vos que rogueis ao médico divino, que restaure minha saúde física, devolvendo forças que foram drenadas por estresse e preocupações, que cure dores crônicas que limitam minha mobilidade e capacidade de trabalhar, que corrija disfunções orgânicas que médicos tentam controlar, mas não conseguem eliminar definitivamente, que elimine inflamações persistentes que causam sofrimento constante. Apresentai ao trono de misericórdia minhas necessidades de cura mental, trazendo alívio para a mente atormentada. Que seja curada toda a depressão profunda que rouba minha alegria de viver e me faz acordar sem vontade de enfrentar mais um dia. Que seja tratada toda a ansiedade paralisante que me faz imaginar tragédias que nunca aconteceram e antecipar problemas que talvez nunca existam. Que seja acalmada toda a agitação interior que não me deixa descansar, mesmo quando o corpo está exausto. Rogai também cura das feridas emocionais invisíveis, mas dolorosas que carrego guardadas no fundo da alma. Trauma de rejeições sofridas na infância que formaram crenças mentirosas sobre meu valor. Mágoa de traições experimentadas na vida adulta que criaram muros ao redor do meu coração. Ressentimento acumulado por injustiças não resolvidas, que envenenam meus pensamentos diariamente. Culpa pesada por erros do passado que continuo carregando, mesmo depois de confessar e ser perdoado por Deus. Alcançai para mim paz interior duradoura que não depende de circunstâncias externas, mas vem da certeza de estar nos braços do Pai Celestial. Serenidade constante mesmo em meio a tempestades da vida, que me permita ser âncora para outros que estão sendo sacudidos. Tranquilidade de espírito que substitua a tormenta mental, me permitindo pensar com clareza e tomar decisões sensatas. Que em mim sejam substituídas ansiedades destrutivas por confiança inabalável na providência divina que cuida de mim com cuidado de Pai amoroso. Preocupações obsessivas por descanso na soberania de Deus, que tem tudo sob controle mesmo quando parece caos total. Medos irracionais por coragem baseada na promessa de que Ele está comigo onde quer que eu vá. Suplico-vos agora a intercessão urgente para a cura profunda da minha alma ferida por anos de afastamento de Deus e envolvimento com caminhos tortos. Peço-vos que apresenteis ao Senhor minhas necessidades espirituais mais profundas. Que seja curado o vazio existencial que tento preencher com coisas materiais, mas nunca fica satisfeito. Que seja restaurada a sede de Deus, que foi embotada por tantas distrações mundanas. Que seja reavivado o primeiro amor que sentia quando conheci Cristo, mas foi esfriando com o passar dos anos. Intercedei por mim diante do trono eterno para que sejam curadas enfermidades especificamente espirituais que me afastam da santidade. Que seja derretido meu coração de pedra insensível ao sofrimento alheio e transformado em coração de carne capaz de compaixão verdadeira. Que seja quebrado o orgulho sufocante que me impede de pedir perdão quando erro e de perdoar quando sou ofendido. Que seja removida a preguiça espiritual que me faz negligenciar oração e leitura da palavra. Alcançai para mim paz interior que brota do encontro pessoal com Cristo ressuscitado, e não de técnicas humanas de relaxamento, serenidade profunda que vem de saber que meus pecados foram perdoados, e não de ignorar consciência que me acusa, fé crescente alimentada pela intimidade diária com Deus e não por emoções passageiras de cultos empolgantes. Que em meu interior sejam substituídas ansiedades espirituais por certezas teologais, dúvidas paralisantes sobre salvação por confiança plena na obra completa da cruz, medo de condenação eterna por alegria da filiação divina, insegurança sobre futuro por esperança inabalável nas promessas de Deus, solidão existencial por consciência viva da presença constante do Espírito Santo. Clamo vossa proteção especial sobre minha casa, que é santuário, onde minha família deveria encontrar paz, mas que forças malignas tentam transformar em campo de batalha. Guardai todas as entradas, a porta principal por onde podem entrar, não apenas pessoas, mas também influências espirituais malignas. As janelas através das quais o inimigo pode lançar dardos de discórdia, os muros que delimitam território sagrado, que precisa ser respeitado por potestades das trevas. Consagrai ao Senhor cada ambiente interno da minha residência, expulsando toda a presença maligna. A sala onde família se reúne que seja lugar de comunhão alegre e não de brigas amargas. A cozinha onde alimentos são preparados que seja abençoada com provisão abundante.
Os quartos onde descansamos que sejam protegidos de pesadelos e ataques noturnos. O banheiro onde nos lavamos que seja purificado de toda a contaminação espiritual. Protegei cada membro da minha família por nome e necessidade específica. Minha esposa, que enfrenta suas próprias batalhas e precisa de força sobrenatural para não desistir. Meus filhos que estão crescendo em mundo hostil à fé e precisam de sabedoria para fazer escolhas certas. Meus pais idosos que precisam de saúde e lucidez mental nos anos que lhes restam. Meus irmãos que caminham por veredas diferentes, mas igualmente precisam de orientação divina. Amparai minha família, especialmente durante idas e vindas diárias, onde tantos perigos espreitam. No trajeto para trabalho em ruas violentas, onde assaltos acontecem a qualquer hora. No caminho para a escola, onde crianças podem ser abordadas por pessoas perigosas. Em viagens necessárias por estradas com motoristas imprudentes. Em visitas a lugares desconhecidos, onde não sabemos que energias espirituais dominam. Expulsai de dentro do meu lar toda influência maligna que já tenha conseguido entrar. Objetos amaldiçoados trazidos por visitantes mal intencionados, presenças opressivas que chegaram através de programas televisivos que glorificam o ocultismo, espíritos perturbadores que entraram quando portas espirituais foram abertas, por brigas violentas cheias de palavrões e agressões. Entidades malignas atraídas por pecados praticados secretamente dentro de casa. Intensifico agora meu pedido de proteção, incluindo não apenas família e casa, mas também todos os bens materiais que Deus confiou aos meus cuidados. O veículo que uso diariamente, que precisa funcionar bem para eu trabalhar e sustentar casa. As ferramentas de trabalho das quais depende meu ganha-pão. Os eletrodomésticos essenciais que facilitam vida doméstica. Os equipamentos eletrônicos necessários para comunicação e estudo. Até mesmo os animais de estimação que são parte da família e precisam de saúde e proteção. Defendei tudo isso contra dardos inflamados do maligno, mencionados na carta aos Efésios, capítulo 6. Contra acidentes que podem destruir bens em segundos. Contra roubos que levam embora fruto de trabalho de anos. Contra quebras inexplicáveis que geram despesas emergenciais impossíveis de bancar. Contra perdas súbitas de valor que arruinam investimentos feitos com sacrifício. Contra processos judiciais injustos que podem tomar patrimônio honestamente conquistado. Mas peço-vos também que nossa família não apenas seja protegida, mas também cresça em práticas de fé, que fortalecem muros espirituais. Que retornemos à frequência regular da Santa Missa Dominical, abandonada por comodismo ou cansaço. Que estabeleçamos momento diário de oração em família, mesmo que sejam poucos minutos antes das refeições. Que cultivemos temor reverente de Deus, que é princípio da sabedoria, e não medo servil. Que vivamos fidelidade radical ao Senhor, rejeitando toda superstição, simpatia, amuleto ou prática que não glorifique somente ao Deus verdadeiro. Ajudai-nos a revestir toda a família com a armadura espiritual completa descrita nas Escrituras. Com cinto da verdade que expulsa mentiras, com couraça da justiça que protege coração de corrupção, com calçados do Evangelho da paz que nos permite caminhar em meio a conflitos sem perder serenidade, com escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados de dúvidas e tentações, com capacete da salvação que guarda a mente de pensamentos destrutivos, com espada do Espírito que é palavra viva capaz de discernir intenções. Meu irmão, minha irmã, você chegou até aqui porque há algo em você que se recusa a desistir. Pela fé que você demonstrou orando até este momento, e pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo e São Bento, eu declaro que você já foi fortalecido espiritualmente. As correntes estão quebradas. As brechas estão fechadas. A proteção está ativada sobre sua vida. Agradeço de coração a Deus, que permitiu este encontro entre nós, através desta oração. Agradeço a você que confiou neste canal e investiu tempo precioso para buscar libertação verdadeira. Seu pedido não voltará vazio. Deus escutou cada palavra, viu cada lágrima, conhece cada necessidade escondida que nem você mesmo conseguiu verbalizar. Confie plenamente. No tempo perfeito de Deus, a solução que você precisa vai aparecer. A porta que parecia eternamente fechada vai se abrir. O milagre que você está pedindo vai se manifestar. Continue perseverando em oração sem desanimar. Continue acreditando mesmo quando circunstâncias gritam o contrário. Continue esperando porque quem espera no Senhor jamais será confundido.
nos comentários, compartilhe um testemunho de como Deus já agiu na sua vida anteriormente para fortalecer a fé de outros que estão lutando. E se esta oração tocou seu coração profundamente, aperte no like, não como favor para o canal, mas como declaração de fé de que você recebeu esta graça. Agora, não saia ainda deste vídeo. Permaneça aqui porque vou recomendar 2 orações específicas que vão completar e selar esta proteção que acabamos de fazer juntos. Deus está trabalhando em sua vida neste exato momento. Você é importante demais para o reino. Não desista do seu propósito. Esta situação difícil vai passar. Deus está no controle absoluto de tudo. Mas antes de encerrarmos definitivamente, vamos juntos elevar ao céu as orações que Jesus e Maria nos ensinaram. Ore comigo com toda a força da sua alma. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora 3 Ave-Marias em honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora eu preciso ser direto com você sobre algo importante. Talvez hoje você tenha orado com fervor, tenha sentido emoção, tenha até derramado lágrimas. Mas eu te pergunto com toda sinceridade: quando você sair deste vídeo, você vai voltar para o mesmo estilo de vida que abriu as portas para tudo isso que você acabou de renunciar? Deus ouviu sua oração. Mas será que você está verdadeiramente disposto a viver de forma diferente? A sua vitória depende de uma escolha radical que você ainda não fez completamente. Não basta apenas orar contra a bruxaria se você continua consultando o horóscopo todo dia. Não adianta renunciar à feitiçaria, mas continuar acreditando no poder dos signos. Não resolve nada clamar contra o ocultismo, mas manter cristais e mandalas espalhados pela casa. Você entende o que estou dizendo? Deus não desistiu de você mesmo quando você viveu anos distante dele. Então por que você continua desistindo de si mesmo toda vez que a tentação aparece? O que ainda mais precisa acontecer na sua vida para que você finalmente decida viver apenas para Cristo? Quantas portas ainda precisam se fechar? Quantas oportunidades ainda precisam escapar? Quanto sofrimento ainda precisa acumular até você tomar a decisão de viver em santidade radical? Será que a vida que você tem levado hoje realmente agrada a Deus? Pense com honestidade. Os lugares que você frequenta, as conversas que você tem, os vídeos que você assiste, os pensamentos que você alimenta, as palavras que você fala, isso tudo glorifica ao Senhor ou fortalece o inimigo? Eu quero que você tome algumas decisões práticas agora mesmo se realmente deseja que sua vida mude. Primeiro, renuncie completamente todo envolvimento com superstições. Jogue fora aquele papel com simpatia guardado na carteira, delete aplicativo de horóscopo do celular, pare de ler previsões de signos mesmo que seja por brincadeira. Elimine toda a prática de banho de ervas prometendo limpeza espiritual. Queime incensos e velas coloridas, comprados em casas de artigos religiosos duvidosos. Devolva amuletos que alguém te deu dizendo que traria proteção. Segundo, abandone práticas orientais misturadas com espiritualidade. Largue yoga que invoca deuses hindus durante meditação. Desinstale aplicativos de meditação que falam em energia do universo, mas não mencionam Cristo. Pare com terapias alternativas que mexem com chakras e auras sem base bíblica. Renuncie mantras repetidos sem saber a qual entidade está se dirigindo. Terceiro, busque urgentemente o sacramento da confissão.
Não adie mais esse encontro com misericórdia divina por vergonha ou medo. Confesse todos os pecados graves que você tem guardado há anos. Receba a absolvição que só Padre ordenado pode dar. Saia do confessionário com alma lavada pelo sangue de Jesus. Quarto, retorne à missa dominical com um compromisso sério. Não falte mais por preguiça ou desculpas fracas. Participe ativamente e não apenas fisicamente. Comunique em estado de graça após confessar pecados mortais. Viva durante a semana aquilo que celebra no domingo. Quinto, assuma vida de oração e leitura bíblica. Estabeleça horário diário para falar com Deus, mesmo que sejam 15 minutos. Leia pelo menos um capítulo das Escrituras praticando Léxio Divina. Ore o terço meditando nos mistérios da vida de Cristo e Maria. Faça exame de consciência todas as noites antes de dormir. Sexto, cumpra fielmente os 10 mandamentos. Não apenas os que são fáceis, mas todos incluindo aqueles que exigem sacrifício real. Pratique virtudes opostas aos 7 pecados capitais. Viva a castidade conforme seu estado de vida. Pratique caridade verdadeira, ajudando necessitados concretamente. Sétimo, observe jejuns e abstinências da Igreja. Abstenha-se de carne nas sextas-feiras conforme manda Código de Direito Canônico. Jejue nas quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Pratique penitências voluntárias, especialmente na quaresma. Ofereça pequenos sacrifícios diários como forma de reparação. Você precisa entender uma coisa. Se você continuar vivendo do mesmo jeito, os mesmos problemas vão voltar. Satanás não desiste fácil. Ele vai esperar você baixar a guarda e vai atacar novamente. Por isso você precisa mudar radicalmente sua vida. Não pode ser mudança superficial. Tem que ser conversão profunda que transforma seu coração de verdade. Agora deixa eu falar algo que vai fazer você se sentir fortalecido. Você não é mais aquela pessoa fraca e derrotada. Pelo poder desta oração e pela graça de Deus, você está sendo transformado em pessoa cheia de presença e autoridade espiritual. Você é personalidade magnética que atrai bênçãos divinas. Você tem alma radiante que brilha com luz de Cristo. Você possui espírito entusiasmado e determinado a vencer. Você é pessoa carismática e destemida diante das adversidades. Você é líder natural com brilho próprio dado por Deus. Você tem presença marcante e inspiradora onde quer que chegue. Você é pessoa de atitude e alto astral contagiante. Você é figura empoderada pelo Espírito Santo. Você é ser luminoso cheio de autoconfiança fundamentada em Cristo. Glória e louvor ao Deus Pai onipotente que nos criou por amor e nos sustenta a cada respiração. Glória e louvor a Jesus Cristo Redentor que morreu na cruz para nos salvar da condenação eterna. Glória e louvor ao Espírito Santo Consolador, que habita em nós santificando nossos corpos como templos sagrados. Gratidão eterna a Maria Santíssima. Nossa Senhora que intercede por nós como Mãe amorosa diante do trono do Altíssimo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.